Pessoal, então, meu nome é Camila, eu sou formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Tocantins desde 2015. Entrei lá no vestibular de 2011.1 e fiquei até 2015 na universidade. Já trabalhei com reportagem na rua, assessorando algumas pessoas, mas nada me deixa mais feliz e realizada do que ajudar pessoas a realizar seus sonhos, né? E eu vejo a ministração de aulas, né, dar aula, ser professor, uma forma disso, de ajudar vocês a realizarem sonhos. E desde já agradeço o Murilo pela oportunidade de estar aqui. Nos conhecemos no PADU, né, que é um programa de acesso democrático às universidades, que é maravilhoso. E estamos aqui. Alguns alunos eu já conheço que estão no projeto, que nós estivemos juntos, né, no ano passado, e é um prazer de novo estar aqui. A Glena colocou ali, tenho muita dificuldade de redação nos comentários, né? Gente, para começar, né, eu vou fazer como eu fiz com os alunos no PADU no ano passado. Não tem como esquecer o seu passado. O que passou, passou. Alguém te disse um dia, talvez, que você tinha letra feia, não sabia escrever. Por que eu estou falando isso? Porque bloqueio com redação vem muito dessas coisas. Não estou falando que é o caso da Glena, mas acontece, né? As pessoas, quando a gente está começando lá na alfabetização, acho que talvez você até lembre, coloca para fazer caligrafia e ali já começa a criticar, que letra feia, às vezes sem maldade, com certeza, porque sempre a intenção é boa, mas vão acontecendo alguns bloqueios. E aí quando a gente chega na fase de escrever, aí, mas você não consegue fazer isso, e vem a cobrança, a disputa, né, com o coleguinha, e a gente vai ficando para trás, se acanhando no processo de escrever, de fazer redação. Aí vem ainda a cobrança de vestibular, porque você precisa passar, porque você precisa fazer isso. E isso tudo vai nos pressionando de uma forma que a nossa cabeça não trabalhe. Por isso, eu quero orientar vocês a escrever uma nova história agora, né? Começar de novo. E agora, começando de novo, nós vamos iniciar fazendo uma introdução para ajudar você a melhorar não só na redação, mas também na interpretação de texto, porque os dois estão assim casados, são muito próximos. Você precisa interpretar a coletânea, né, para fazer uma redação. Você precisa ser bom em interpretação para fazer uma prova do Enem, porque lá tem muito texto, né? Inclusive na minha época eu ficava tremendo na base porque era muito tempo, muito pouco tempo, muitas questões, mais redação, né? Então aprender a fazer redação e que nós vamos fazer aqui é que você ai, Andressa, fazer você perder menos tempo na redação com as técnicas e depois ir para as questões. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos aprender sobre projeto de texto para depois você ficar mais craque, mais ágil para escrever e depois ir para as questões do Enem. É isso que nós vamos fazer aqui, certo? Então nós vamos começar, né, falando sobre tipologia textual. Antes disso, estava esquecendo da orientaçãozinha que nós temos que seguir. Curta as nossas redes sociais, segue, compartilha, chama seus amigos, dá essa moral para o Guia do Vestibulando, que é um projeto muito lindo, que está aí disponibilizando para vocês professores excelentes, disponíveis e que amam fazer isso, né? Porque para se disponibilizar assim é porque ama muito fazer isso. Então vai lá, dá uma moral pra gente, vai nas nossas redes sociais aí, compartilha, curte, segue, faz o que tem que fazer aí para fazer esse projeto crescer e alcançar pessoas que precisam, como você, tá? Certo? Vamos lá. Gente, nós vamos hoje aprender sobre tipologia textual, como eu já falei 2 vezes. E por que nós precisamos aprender o que é tipologia textual? Inclusive, tipologia textual e gêneros textuais caíram agora no concurso da Prefeitura de Araguaína. É um assunto bastante cobrado em concurso e nós aprendemos em redação para nos aperfeiçoar na leitura e na produção de texto, certo? Então eu vou falar aqui de alguns tipos textuais, né? Temos 3 principais, mas em alguns lugares você vai achar até 7 e eu trouxe para vocês 6 tipologias textuais, né?
E o que é, professora, tipologia textual? Muita gente confunde tipo de texto com gênero, faz uma salada, mistura, não sabe o que é dissertação, né? E aí na hora de escrever não sabe o que está fazendo, para onde vai, coloca ali uma narração no meio, coloca ali às vezes uma injunção no meio, né? Falando, dando ordens na dissertação, e não pode fazer isso, né? Então agora nós vamos aprender sobre os tipos de texto, para nós nos posicionarmos corretamente na dissertação argumentativa, que é um dos tipos de textos mais cobrados em qualquer processo seletivo. Então, se a gente vai lá fazer um concurso, às vezes que tem redação, o que vão cobrar? Dissertação argumentativa. No Enem, a redação do Enem, vão cobrar? Dissertação argumentativa. No vestibular da UFT, o que vão cobrar? Dissertação argumentativa. Eu ia falar isso mais no final, mas por que esse tipo de texto, professora, é tão cobrado assim? Porque nele é possível avaliar diversos critérios, como a linguagem, se você domina a linguagem, se você é capaz de organizar suas ideias e se você é capaz de se posicionar, o seu nível de senso crítico. E a sua capacidade de argumentar, de tentar convencer alguém ali de forma organizada a respeito de um ponto de vista. É por isso que a dissertação argumentativa é tão cobrada, né? Então vamos lá, para os tipos textuais. Iniciando. Primeiro tipo textual, o que é? Primeiro, né? O que é tipo textual? Gente, é uma forma de enunciar, uma forma de dizer algo por meio de texto. Né? Então, a tipologia textual nada mais é que diversas formas enunciativas, ou seja, diferentes formas de se dizer algo por meio de texto. Então, é importante dizer o seguinte, que os tipos de textos eles são finitos e suas características servem para a composição de algo que ainda vai se concretizar. Então, cada tipo de texto, né, que eu trouxe para vocês 6, eles vão ter características próprias que vão se concretizar em outra coisa que nós vamos ver lá na frente, que são os gêneros. Vocês estão entendendo? Vão dizendo aí, professora, estou entendendo, professora, não entendi, que nós vamos ajustando aqui, tá bom? Então vamos lá. Repetindo, tipologia textual são diferentes formas de enunciar, de dizer algo em formato de texto, né? Então, assim, vamos para o primeiro, que aí vai ficar mais claro. Tipo textual descritivo. Uma coisa, gente, parênteses, antes de falar. Se você tiver um caderninho, tiver como anotar, vai anotando. Por mais que você tenha recebido o resumo, que eu acho que recebeu, vai anotando tudinho certinho para depois para firmar mais o conteúdo. Eu sempre digo isso para os meninos. Vamos lá. A tipologia textual descritiva, o nome já diz, descrição. Então, o que é tipologia textual descritiva? É descrever algo ou alguém ou alguma situação, né? Ah, professora, mas muitas vezes a gente vai escrever alguma coisa, às vezes é uma narração e encontra ali uma descrição falando do personagem. Sim, naquele momento se está descrevendo o personagem, naquele trecho realmente é um tipo textual descritivo, onde está descrevendo as características de um personagem. Por exemplo, ou de alguma coisa, de um objeto. Fone de ouvido azul, com detalhes brancos, eu não sei o nome disso aqui, deveria saber, mas não sei. Cabo, né, comprido, útil para ouvir músicas, gravar vídeos, etc. Essas são as características do fone de ouvido. Portanto, eu acabei de enunciar um texto descritivo. Se fosse escrito, também seria um texto descritivo. Oral também, um texto descritivo. Eu estou dizendo as características desse fone de ouvido. Professora, mas é só isso? Não. Também tem como falar de forma subjetiva de alguém ou de alguma coisa, como foi o exemplo que eu coloquei para vocês aí. Eu vou recitar aqui essa música que vocês com certeza já ouviram alguma vez na vida. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Claro que eu não vou cantar, né, gente? Depois vocês põem aí na playlist, escuta, mas eu não vou cantar, hoje não. Aqui ele diz, Maria, Maria é o som. Uma mulher, ela pode ser um som, fisicamente falando?
Não. Ela pode ser o suor? Não. No máximo Maria seria alta, baixa, negra, branca, cabelo crespo ou cacheado ou liso, né? Essas são as características físicas, mas quando ele diz é o som, é a cor, ele está descrevendo, né? Ela de forma metafórica ali, colocando as metáforas para dizer quem é a Maria. Portanto, aqui nós temos um tipo textual descritivo. Então, dentro do tipo textual descritivo, separando isso do que é mais objetivo e o que é mais subjetivo, nós temos duas subdefinições, que o descritivo denotativo, né? Eu sempre falava para os meninos que denotativo, o D já diz o que é. O D vem o quê? O dicionário. Então, é o sentido literal do dicionário, né? Então, descritivo denotativo é o sentido literal, objetivo, é aquilo que é. Então, Maria é uma mulher de 25 anos, alta, negra, do cabelo cacheado, etc. Enfim, é o físico. Agora, Maria dizer Maria é o som, é a cor, é o suor, já é o subjetivo de Maria. Portanto, aqui nós temos o outro, né, a outra definição dentro do tipo textual descritivo, que é o descritivo conotativo, que é essa parte mais subjetiva, que usa mais metáforas, enfim, certo? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vamos lá. O tipo textual narrativo. Gente, o narrativo é o mais tranquilo, porque a gente lida muito com isso no dia a dia. Quando você chega para contar ali para sua amiga o que aconteceu, uma fofoca, né, sobre o Big Brother, que o Prior foi eliminado, né? Quando você chega ali para contar para sua colega, você vai dizer o fato, para sua amiga, você vai dizer o fato e vai começar a contar por que aconteceu, como foi, o que veio depois. Isso é o quê? É narrar um fato. Portanto, o tipo textual narrativo é o quê? É narrar um fato. Tudo gira em torno de um fato ou uma sequência de fatos, né? É isso que é o tipo textual narrativo. Mas, alto lá, nós precisamos responder uma série de perguntas dentro de um texto para determinar que ele é mesmo narrativo. Ele tem que responder as perguntas: onde aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Quem estava envolvido, que é o personagem ali que estava no jogo? Então, é isso. Portanto, ele precisa ter personagem, ele precisa ter clímax, que é ali o ponto auge do negócio. Por exemplo, a eliminação do Prior. Não sei por que eu lembrei disso agora, mas lembrei, tudo bem. Espaço, tempo e enredo. O povo está pensando assim de fora: meu Deus, a cultura dessa professora. Quem me conhece já sabe, né? Agora, quem está lidando agora está vendo aí, né? Que o povo critica Big Brother, mas é nós, estamos juntos. Vamos lá. Então, para ser classificado como texto narrativo, ele precisa responder essas perguntas e precisa ter essas características, né? Então, esse tipo de texto, gente, nós vamos ter como gênero dele, por exemplo, romance, crônica, que é um texto narrativo. Tá dando para entender? Uma coisa muito importante para dizer que o texto narrativo, ele tem verbos, muitos verbos e advérbios, que são ali os companheirinhos dos verbos. Por quê? Porque ele é muita ação, são ações. Aconteceu isso, foi para o lugar tal, matou, bateu, Joaninha se encontrou com Márcio. E são ações, muitas ações, porque estão contando, né? Ali está contando o fato. Beleza? Aí eu coloquei aí, como exemplo, uma música que muitos de nós, na adolescência, né, ficava ali horas cantando, até hoje, né? Pega o violão, mata a aula, traz pra cantar essa música. Não façam isso em casa. Uma pessoa que eu conheço já fez, mas não façam isso em casa. Olha só. Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda, só para sentir do seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Né? É Faroeste Caboclo, Legião Urbana. Tá contando a história de quem? De João, de Santo Cristo, né? E ele é o personagem principal, e ali está narrando toda a história da vida dele. Portanto, se trata de uma narração íntegra, fechadinha, completa. É uma narração, um texto narrativo, certo?
Vamos pro próximo, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu coloquei no... Não sei se tá dando para acompanhar, vocês precisam me dizer se tá legal, se não tá dando para acompanhar, se é isso mesmo. Vamos olhar aqui esse texto do Faroeste Caboclo que eu coloquei aqui. Ó, não tinham medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam, né? Vamos lá, um verbo. Aí deixou outro verbo. Ó, e uma série de verbos vão seguindo aqui nessa narração, porque é normal, né? É o comum de um texto narrativo ter uma série de verbos, porque vai contando ali a história, certo? Vamos lá, gente. O próximo é o injuntivo. Ai, professora, que nome difícil. Nunca nem ouvi falar isso. Talvez você não tenha ouvido falar, porque como eu disse, os três principais e que são mais trabalhados, né, nas escolas e enfim, são os tipos descritivo, narrativo e dissertativo, que são os mais cobrados e os que as pessoas normalmente mais falam e às vezes se detêm nele. Mas existem outros além do que eu trouxe aqui. Por exemplo, o informativo. Eu não vou falar sobre ele, eu vou me deter só em 6, mas porque é mais uma introdução para vocês entrarem no clima de redação que é necessário, né? Muito necessário vocês terem noção do que é texto, do que como interpretar o texto, do que é a dissertação, ver o que é uma dissertação. Depois eu vou fazer até fiz isso no semestre passado com o pessoal do PADU, juntar muitas redações, muitas dissertações que foram um sucesso aí no Enem, para você ter conhecimento da linguagem, do jeito, enfim. Vamos lá. O tipo textual injuntivo, como eu estava falando, ele não é esse bicho de 7 cabeças, não. É um negócio assim mais tranquilo do mundo, que é o quê? É o tipo textual das ordens e das sugestões. Quando eu falo para você fazer alguma coisa, por exemplo, lave as suas mãos. Quando você sair de casa e voltar, lave as suas mãos. Passe álcool em gel se você tem, se você conseguiu comprar já, né? Fique em casa para evitar a propagação do coronavírus. É o que? Eu estou te dando uma instrução. Portanto, eu estou dizendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Construindo aqui um texto injuntivo, onde eu te dou ordens ou sugestões. E o que acontece? Quando eu digo fique em casa, lave as mãos ou lava as mãos, eu estou dizendo o quê? Eu estou falando o quê? Olha só, eu começo a me perder assim, porque não tem galera aqui para me ver, mas isso é desculpa que na verdade eu sou um pouco distraída, às vezes foge, mas voltando para cá, isso vai mudar com o passar do tempo, eu creio. Então, voltando para cá, voltando aqui para minha concentração, qual é a palavra principal quando eu digo fique em casa? É o verbo, e o verbo está no quê? No modo imperativo. Quando eu digo fique, faça, né? E, portanto, o verbo no imperativo é uma grande característica dos textos que estão dentro do tipo injuntivo, né? Da tipologia textual injuntiva. Aí eu coloquei aqui para vocês uma musiquinha que todo mundo já conhece, tem até uma paródia bem legal rolando aí na internet. É o seguinte: depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma. Então ele está te dando aqui uma instrução de que você precisa lavar as mãos. Portanto, é um tipo textual injuntivo. Ele está dando uma sugestão. Aonde mais eu encontro um texto injuntivo? Receita de bolo? Sim, né? Ali na receita de bolo, nós vamos ter 2 tipos textuais. Receita de bolo, ali na frente a gente vai falar sobre gênero. Receita de bolo é um gênero textual, certo? Mas dentro desse gênero textual que é a receita de bolo, nós temos 2 tipos textuais. Mas, professora, pode acontecer? Pode acontecer. Ali na receita de bolo, nós temos 2 tipos textuais. Ali em cima, na parte ali que fala dos ingredientes, nós temos o quê? O tipo textual descritivo. Ali embaixo, onde eu dou instruções de como fazer o bolo, nós temos o tipo textual injuntivo, porque eu estou te dando instruções de como fazer, né? Ali também na bula de remédio nós vamos encontrar também esses 2 tipos, né? Aonde diz ali como tomar, né? E até onde armazenar o remédio, falando
armazene em temperatura ambiente ou de 15 graus, não sei o que. Ali tá te dando o quê? Uma instrução, é um texto injuntivo. Mas ali onde que diz a composição do remédio, que é uma descrição do remédio, já é um texto descritivo, certo? Portanto, meu povo, existe sim alguns textos que têm dois tipos textuais. E aí, se tiver uma questão ou alguma coisa, de repente questão no Enem, ou num concurso que você for fazer, e tiver lá o texto, você vai olhar para aquele trecho somente e analisá-lo. Você não vai buscar lá no texto a característica principal, a não ser que alguém te peça para você fazer isso. Busque no texto a predominância. E aí, com a predominância, você vai ter que analisar, interpretar, ler esse texto para dizer, bater o martelo, o que ele é mais, certo? Então, tá dando para entender? Vamos pro próximo? Tipo, tá muito fácil, né, gente? É muito fácil. O tipo textual é um dos conteúdos mais fáceis da língua portuguesa, né? Mas é uma coisa que exige de nós prática. O que é prática, professora? Leitura, interpretação, entrega aquilo ali. Tô lendo um texto ali no WhatsApp, vou tentar classificar. Tô escutando uma música, vou tentar classificar aquele trecho, né? Por quê, professora? Porque assim, gente, eu vou tendo domínio, eu vou conhecendo o texto e eu vou me adaptando. Eu vou ali, aquilo vai ficar comum para minha vida, vai ficar normal, né? Então, quando eu for ler lá na minha coletânea, para interpretar minha coletânea, saber qual que é o tema da minha redação, isso já vai ser uma prática, porque eu tenho feito isso no meu dia a dia. Quando eu for responder uma questão, isso já vai ser uma prática. Quando eu for fazer a minha redação, que é o inverso, né, de interpretar, pegar todas as ideias da minha cabeça, eu já vou ter riqueza de vocabulário, eu vou saber exatamente o que estão me pedindo, qual é a proposta. Então, dedique-se a estudar no seu dia a dia, né, nas oportunidades que você tem, não só aqui no momento da aula, mas nas oportunidades que você tem, né, assistindo um filme, assistindo uma série, né, porque nós vamos falar mais na frente, depois eu vou puxar no grupo, depois que eu tiver celular, porque nesse momento eu estou sem celular, uma lista de filmes pra gente comentar depois numa aula bônus, filmes que podem ser usados na redação, séries que podem ser usadas na redação. Tem um filme muito legal na Netflix, que acabou de sair, que tá o maior sucesso aí, que eu preciso assistir, inclusive, para depois comentar com vocês, é O Poço, que fala das desigualdades sociais. Tá todo mundo falando muito, então se você tiver Netflix, ou então pede o acesso do amigo, assiste, né? Porque para um texto que fala ali de desigualdades sociais, e mesmo o próprio coronavírus, que pode ser um texto que cai aí algum dia em algum lugar, você vai poder citar o poço, né? E isso conta muito, gente, principalmente no Enem, porque na dissertação, como nós vamos ver a seguir, é preciso argumentar, mas não só argumentar com coisas que estão na minha cabeça, né? Fontes, vozes na minha cabeça. Vocês já viram isso aí, né? Não é fontes, vozes na minha cabeça. Se eu acredito em alguma coisa, é porque eu tenho base, né? Desde base ideológica, base científica, né? Eu já vi isso em algum lugar, aquilo me convenceu, portanto eu quero convencer o leitor de que é isso aí. O que eu penso está certo. Mas vamos lá, a professora sempre abre esses parênteses, mas vamos voltar para os tipos textuais para você entender melhor o que é a dissertação, que é no fim. Voltem para cá. Tipo textual dialogal. Como o nome diz, é dialogal. Escrevi certo. Dialogal. Porque é o quê? É um diálogo. Ali são os trechos, né, do discurso, de uma fala de alguém. Né? Então, isso a gente também usa dentro da dissertação, não é, meu povo? Vocês já viram, né? A gente colocar ali, se vocês já viram, não, vocês já fizeram, colocar ali uma fala de alguém, uma citação, né, de um autor que é renomado, né? O pessoal usa muito Bauman, Foucault, enfim. Agora está fugindo os nomes da minha cabeça porque eu estou concentrada aqui, mas depois também podemos fazer uma lista de citações para colocar na sua redação.
é o diálogo, é uma forma, uma citação, uma fala dentro do texto, é um tipo textual dialogal. Agora, um texto todo dialogal, uma entrevista ping-pong, vocês já ouviram falar, já viram, leram, com certeza já leram em algum lugar. Quando o repórter pergunta e a pessoa responde. Então, ali tem a pergunta, isso era muito comum em revistas que já estão, né, definhando, né, infelizmente o impresso está definhando, mas tem aí insights, né, entrevistas. O Drauzio Varela, por exemplo, faz muito lá no site dele, lá de saúde. Ele entrevista um médico, coloca a pergunta e, o médico, e a resposta. Então, aqui, integral, de forma íntegra, completa, exatamente o que o médico disse. Isso é o quê? Um tipo textual dialogal, onde ali tem um diálogo. O repórter pergunta, o médico responde. O repórter pergunta, o repórter, no caso o Drauzio, pergunta e o médico responde. Isso é um tipo textual dialogal, completamente dialogal. Mas dentro dos textos a gente acha diálogos, né? Então, vamos lá. Nós achamos de forma direta e de forma indireta. Qual que é a forma direta, professora? Quando eu uso aspas, né? Que eu coloco o que a pessoa disse integralmente, né? Ah, ele disse... só sei que nada sei, que é uma frase famosa de Sócrates que veio na minha cabeça agora, que eu sempre falo para os meninos, não usem isso não, em dissertação, tá? A não ser que esteja muito bem contextualizado. Mas assim, só sei que nada sei de Sócrates, né, que tá ali, a gente coloca aspas, só sei que nada sei, conforme afirma Sócrates. Então, conforme afirmou Sócrates, aquilo ali, como está de forma íntegra, a gente diz o quê? Que é um discurso direto. Agora, se eu digo assim, segundo Sócrates, eu não sei de nada, conforme afirmou um dia Sócrates, eu não sei de nada porque não sei de nada. Eu fiz o quê? Uma adaptação na fala dele para dizer aquilo que ele disse. Dessa forma, é um discurso indireto. Eu não coloco exatamente o que ele disse, mas eu coloco de forma indireta, não tirando o sentido principal ali da frase. Então, isso a gente faz muito na dissertação. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, como fazer citações, e aí você já fica aí acompanhando, porque um dia vai chegar essa aula. Nós temos um conteúdo programático bem legal de redação e das outras disciplinas também, então acompanhe para você não perder nada aí ao longo desse tempo, para você não ficar perdido e fazer uma redação top, porque o Enem está confirmado, certo? Vamos ter Enem sim. Então, eu coloquei aí um exemplo, olha só, essa música do Legião Urbana, ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falei, você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim. Quando ele fala aqui, eu lhe falei, falei é o que, gente? É um verbo dicende, muito usado, por exemplo, no jornalismo. Quando entrevista uma fonte, né? Fulano disse que não está conseguindo fazer o isolamento social correto porque muitas pessoas da família o visitam constantemente. Então, quando o fulano disse, a gente fala que é o quê? Verbo dicende, por exemplo. Não estou conseguindo fazer o isolamento social corretamente porque muitas pessoas da minha família me visitam todos os dias. Vírgula, disse Dona Margarida. Dona Margarida. Disse Dona Margarida. O disse é o verbo dicende. Aí de disse nós temos afirma, enfatiza, ressalta, que são verbos dicende. Ele também é muito comum aí para usar as citações e dentro do texto, do tipo textual dialogal, de forma direta, no discurso direto. Vamos lá. E por fim, meu povo, que eu deixei aqui por último, e só tem 9 pessoas vendo a live, que é o mais importante, depois traga as pessoas para cá para verem isso aqui, que é o tipo textual dissertativo. Para começar, vamos respirar. A dissertação não é um bicho de 7 cabeças, certo? Repita comigo aí na sua casa. A dissertação não é um bicho de 7 cabeças. A dissertação não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque esse nome, esse nomão que a gente aprende aí no ensino médio, vai atordoando a nossa cabeça. Meu Deus, eu não sei fazer dissertação.
Não, você sabe. E eu vou te dizer como você sabe. Você já entrou em uma treta no Facebook? Você já entrou. Eu já entrei. Você já, talvez não, muita gente é pacífico, não é doido, né? Igual a professora. Mas você já, deixa eu ver aqui, foi contar alguma coisa para sua mãe, mas assim, não contando o fato, mas assim, tentando esclarecer alguma coisa para sua mãe a respeito de algo que ela te perguntou, por exemplo, Joana, você pode sair de casa, Joana, você não pode sair de casa hoje porque aquele lugar me parece muito perigoso. Aí a Joana vem e fala, não mãe, aquele lugar é frequentado por pessoas bacanas. Inclusive, na semana passada, quem estava lá era o prefeito Ronaldo Dimas, né? Era o prefeito Ronaldo Dimas, ele estava lá. E é muito tranquilo, é um lugar familiar, né? A minha amiga sempre vai, as pessoas frequentam, não tem problema nenhum. Eu te mostro, mãe, eu te evidencio que não tem nada lá que já aconteceu, nunca aconteceu nada de perigoso lá, mãe. Nunca teve nenhuma troca de tiros, nunca teve assalto, nem nada. Esse lugar é sim seguro. O que a Joana faz nesse sentido, né, gente, os exemplos são doidos, mas é para entender mesmo. Quando a Joana diz isso, ela está querendo o quê? Ela está dissertando para a mãe dela, falando para a mãe dela que aquele lugar é seguro. E aí ela coloca o prefeito, por exemplo. Por quê? Porque o prefeito é uma pessoa íntegra na sociedade e tal. Então ela coloca ele lá para falar para a mãe dela que é sim seguro. O que eu estou querendo dizer? Que não basta você falar por falar, como eu disse, vozes da minha cabeça na dissertação. Você tem que ter organização, coerência, coesão e precisa trazer fontes seguras para sua redação, para que passe credibilidade para o leitor, para quem vai te avaliar ali. Então vamos lá. Dissertar é o quê? É falar sobre algum tema, né? De forma geral, sem ser da parte que a gente escreve. Dissertar é falar sobre algum tema. Aí nós temos dois tipos de dissertação. A dissertação que é só expositiva e a dissertação que é argumentativa. Então vamos lá. Na dissertação é possível só eu expor as informações. Voltando ao exemplo da Joana. Eu poderia só dizer que o local é arejado, é tranquilo, tem seguranças, muitas pessoas frequentam lá e tudo. Eu não apelei, vamos dizer assim, para tentar convencer, apesar de que o caso dela exigiria aí um jogo de cintura maior para convencer a mãe, né? Então, nesse exemplo, a Joana só descreve como é o local, mas eu não estou falando das descrições físicas, falando sobre o local, o tanto que é legal o local, mas não só a descrição física, mas como ele é bem frequentado e tudo, tranquilo. Mas aí eu também posso argumentar, que é quando eu jogo pesado, eu coloco pessoas, eu coloco argumentos, eu coloco autores, e isso é o que? Uma dissertação argumentativa. Então nós temos dissertação expositiva, onde eu só exponho sobre o tema, eu só discorro sobre ele, e a dissertação argumentativa, que é a nossa grande chave aí das provas. Mas voltando à dissertação expositiva, porque muitos alunos muitas vezes estão ali no rumo de fazer uma argumentação, mas fica só na exposição. O que é, gente, um texto dissertativo expositivo? Para você não fazer. Você conhece para você não fazer. Tem até um ditado, tem uma coisa aí que rola na internet, aquelas indiretas que a gente joga, é assim, tem gente que a gente conhece para não ser igual. O texto dissertativo é expositivo, no caso do Enem e no caso de outros concursos que for dissertação argumentativa, você não vai fazer uma expositiva, a não ser que em algum lugar te peça. Mas assim, como o nosso foco aqui, falando de mano para mano, é Enem e vestibular, você vai fazer o quê? Aprender sobre a expositiva para você não fazer ela, você vai fazer a argumentativa, fechou? Então vamos lá. Dissertar é falar sobre um tema. A expositiva, ela vai falar só sobre o assunto, né? Assim, de forma isenta, de forma completamente isenta, de forma imparcial. Eu sempre até falei isso para os meninos, muitas vezes a gente não consegue ser imparcial, porque a nossa, subjetividade
passa no texto mesmo que nós não queiramos. A subjetividade vai, porque todo texto que a gente escreve tem de nós ali dentro. Se eu escrevo um texto, vai a minha cultura, vai o que eu aprendi dos meus pais, mas o texto expositivo nós precisamos ser os mais isentos possíveis. É só colocar as informações sobre o assunto, para a pessoa conhecer o assunto. Por exemplo, eu não sei sobre o coronavírus, vou me fingir, desculpa gente, eu vou ter que usar esse exemplo aqui, porque eu só leio sobre isso o tempo inteiro, só assisto isso, não sei dar outro exemplo, mas vai ser esse, tá? Talvez vocês estejam cansados de ouvir falar disso, por isso que eu estou pedindo desculpa. Mas vamos supor que é o coronavírus, eu não sei nada. Então, eu vou escrever uma dissertação expositiva sobre o coronavírus. O que eu vou colocar? Sobre o vírus, sobre a forma que mutou e tal, que se sabe até agora dele, quantas pessoas infelizmente morreram por ele, quais são as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, todos os dados que nós temos na região, Araguaína, Tocantins, enfim, nos estados, dizer qual que é o estado que tem mais incidência do caso. E aí eu vou construir de forma organizada, né, a minha dissertação expositiva. Eu não me posicionei sobre nada. O tema é coronavírus, eu só disse o que é, né? E todos os dados que eu tenho até agora sobre o coronavírus. Agora, quando eu digo dissertação argumentativa, como o próprio nome diz, é argumentar. O leitor, ele quer conhecer o seu ponto de vista. Pensa assim, que é uma pessoa interessada em saber o que você pensa. É legal, não é? É tão legal quando alguém se interessa em saber o que a gente pensa. Então pense o seguinte, que escrever uma dissertação argumentativa é porque alguém se interessa em saber o que você pensa e o que você sabe. Mais legal ainda, você é importante. Enfim, dissertação argumentativa é isso, é falar sobre um tema, só que argumentando, expondo um ponto de vista. Então, meu pessoal, minha galerinha, meus jovens, meus queridos, você precisa colocar um ponto de vista, você precisa colocar uma tese, você precisa se posicionar porque alguém quer saber como você pensa, como você organiza suas ideias. E essa é a dissertação argumentativa. Certo? Então, na dissertação argumentativa, a estrutura geral, que depois nós vamos ver bem tranquilamente, em cada aula vamos ver uma partezinha dela para você fechar a redação do Enem. Esse ano nós não vamos ficar no 800 não, viu? Você que está me assistindo, eu não sei quem é que está assistindo ainda, que tirou 800, 900 na redação do PADU, nós vamos dobrar a meta, 1000, tá? Nós vamos chegar perto do 1000, porque é isso que eu tenho para esse ano. A dissertação argumentativa, eu já até me perdi, porque eu fui falar isso e eu esqueci o que eu estava falando. Mas enfim, alguém se interessa por saber o que você está dizendo. E lá na introdução, lembrei, a estrutura geral da dissertação argumentativa é a seguinte: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, assim, é interessante? Não é interessante. É necessário que você tenha um ponto de vista claro para escrever na sua dissertação argumentativa. Se não tiver um ponto de vista, algo para defender, não é dissertação argumentativa. É isso mesmo. Você precisa ter um ponto de vista, um posicionamento claro a respeito do assunto. E a pessoa que está lendo, ela precisa ter clareza do que você está dizendo, né? Não precisa estar claro somente para você, mas precisa estar claro para a professora que vai ler, para o avaliador, para quem vai corrigir, para o corretor. Precisa estar claro para ele também aquilo que você pensa, certo? Porque muitas vezes, abrir um outro parênteses aqui, a gente escreve alguma coisa e acha que está claro. Porque pra gente que já está acostumado com o texto, tá claro, mas não. Às vezes não tá claro. Por isso que técnica, gente, que redação ela tem que sair sim, principalmente para passar em vestibular em Enem. Ela tem que sair dessa fase assim, embrionária, tem que ser mais técnica, sabe? Assim, mais incisiva. Então você tem que aprender técnicas que te auxiliem a escrever corretamente. Então, voltando aqui para a dissertação argumentativa, a introdução ela tem que ter o quê? Uma tese. Eu sempre falava isso para os meninos, né? Gente, eu falando muito dos meninos do PADU, porque eu tô com saudade, viu? Beijo. É o seguinte, introdução é
tese, tem que ter uma tese. Você pode dar um parâmetro geral ali, falando sobre o assunto, né? Como o próprio nome diz, introduzindo ali para o leitor que vem, né? Dando dados e tal. Na redação do Enem, é legal colocar na introdução, logo de cara, assim, um dado histórico ou alguma coisa estatística a respeito do tema, um filme, uma série, né, uma citação de um autor relevante ali na introdução e dá a sua tese. Aí depois a gente vem para o desenvolvimento, que é onde você vai apresentar seus argumentos, que não vão ser fontes vozes da minha cabeça, vão ser o quê? Fontes legítimas, fontes científicas, né? Que tem embasamento, não só embasamento, mas que tem relevância social para dizer, Camila, então eu não posso simplesmente argumentar. Você pode falar o que você pensa, né? As pessoas estão interessadas, mas as pessoas vão ficar ainda mais convencidas se você falar o que você pensa e verem que você tem razão, porque Bauman também disse. Se verem que você tem razão, porque Foucault também já disse isso, porque Nietzsche já disse isso, entendeu? Então, esse é o X da questão, né? Você ganha credibilidade, troféu joinha na redação, fala, poxa, esse cara sabe relacionar os assuntos externos e o tema da redação. Ele sabe ali colocar um filme, porque ele tá ligado, quando ele assiste um filme melhor, isso aí dá para eu usar na redação, né? Essa pessoa é um ser pensante, legal, bacana e sabe fazer uma redação, sabe organizar as ideias. É isso que importa ali na hora da avaliação. Portanto, gente, o que eu disse que na dissertação argumentativa tem que convencer o leitor. Então, voltando, dissertar é simplesmente falar sobre algo. Então, a dissertação expositiva eu só exponho, né, de forma isenta sobre o assunto. Ninguém quer saber minha opinião na dissertação expositiva, ele só quer saber sobre o assunto. Mas na dissertação argumentativa, eles querem saber minha opinião, e aí logo de cara eu já dou ali a minha opinião, e no final, que eu esqueci de falar, tem a conclusão, que eu vou propor soluções. Gente, eu não vou entrar muito aqui porque a aula já está ficando até extensa, que já tem 40 minutos e eu tenho que falar de gêneros textuais, mas nas aulas seguintes nós vamos ver individualmente cada uma dessas partes da dissertação com muito carinho, certo? Mas de cara já vão fazendo o que eu falei, exercício para fazer em casa sem dar muito trabalho. Tá lendo um texto, tenta classificá-lo, tenta ver se ele é uma dissertação. Tá escutando uma música, vê se ele é uma dissertação, se está dando algum argumento, para você ter domínio de texto, certo? Vamos lá então. Eu coloquei um exemplo aí, que é uma música do Catedral, no material de apoio que o Murilo colocou aí, fixou aí, tá bom? Depois vocês olham, leiam e estudem em casa quando tiver um tempo, tá? Vamos lá. Gênero textual. O que é o gênero textual? Gente, o gênero textual é a concretização da tipologia textual. Então, se a tipologia é uma série de características, de formas de enunciar, o gênero textual é a própria enunciação. Entendeu? Tipo assim, enquanto a tipologia textual, exemplo, vou dar esse exemplo aqui, é dissertação, o tipo textual, dissertação argumentativa. O gênero é redação do Enem. Mas, professora, redação do Enem pode ser considerado um gênero? Pode. Por quê? Porque tem características próprias e com um fim social específico, que é te aprovar no Enem, numa universidade, fazer com que você entre numa universidade. Tem alguém falando aqui? Acho que não. Mas vamos lá. Ele é a concretização do tipo textual, né? E nos diferentes tipos textuais, como eu já citei lá em cima, quando eu estava falando da tipologia, pode ter características de dois tipos textuais no mesmo gênero, como foi o caso da receita do bolo, né? Exemplos de gêneros textuais: o romance, que é do tipo narrativo e é um gênero textual, o conto, a fábula também, né? A lenda, novela, crônica, série, né? Já podemos citar aí, notícia, que é de aqui eu não coloquei, mas de um tipo textual informativo,
Algumas pessoas atribuem a narração, alguns autores, mas é um tipo textual informativo, a notícia está dentro dele. E-mail, artigo científico, bula de remédio, manual de instruções. Então, assim, são gêneros textuais. Os gêneros textuais são infinitos, meu povo, é muita coisa. Gêneros textuais são infinitos. Escrevi lá uma carta. Aí depois você fala assim, poxa, o que eu fiz aqui? Carta, é uma carta, é um gênero textual. Agora, qual é a predominância do tipo textual que está lá dentro? Aí já, certo? Mas normalmente, ele é também, esse gênero textual, normalmente, ele está ali falando sobre algo, a carta está falando alguma coisa para alguém, portanto, normalmente é dissertativo. Mas, às vezes, expositivo, né? Tentando convencer. Mas pode ser que você esteja escrevendo uma carta e ali na carta é uma carta, pelo tipo físico, é uma carta, mas é uma crônica que você está enviando, enfim. E aí é narrativo, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido esclarecedora. Agradeço vocês que estiveram aqui. Compartilha com os amigos e estudem.